Bom, pessoal, vamos começar então, né? Deu sete e Bora. meia. Vamos, Ó, vou eu deixar a câmera programei aqui o nosso aqui. encontro para mais ou menos 1h30, né? Então, eu pretendo falar com vocês aqui mais ou menos entre mais ou menos 1h15, depois a gente abre mais uns 15 minutos aí para bater um papo, né? Primeiro eu vou apresentar. Eu procurei mudar um pouquinho para não ficar repetitivo, né, doutor André? Né? Mas o início, infelizmente, não tem como ser muito diferente, né? Eu vou apresentar as bases aqui do conhecimento, né? A essência do conhecimento, porque aqui eu não consigo dar o protocolo todo, né? Isso aí a gente tem que fazer tem um livro inteiro, né, que vai sair. Mas pelo menos para ter uma noção da importância desse método, né? E do que a gente consegue através dele. E aí depois a gente vai partir com um quadro clínico e no final eu vou apresentar uma ferramenta que vai melhorar muito a vida das pessoas aí, principalmente que tem o Handmade Sport. Mas eu fiz ela pensando tanto para o pessoal da calorimetria quanto para o Handmade Sport. Acho que quem tem o aparelho já vai gostar e quem for comprar já vai conseguir usar com muito maior facilidade, né? Eu formei em 99, cirurgia do aparelho digestivo. Na época eu já queria fazer medicina esportiva, mas naquela época se eu fizesse, acredito que eu teria passado fome, porque mudou muito, né, a percepção dos pacientes da importância da atividade física. Há pouco tempo eu tive uma experiência de quase morte, tive um aneurisma dissecante do tronco celíaco, e depois disso, que eu saí da UTI, eu prometi que ia fazer o que eu sempre sonhei na vida e me aprofundei no estudo da medicina do exercício. E o mais interessante, né, usando a medicina do exercício não só para atleta, mas principalmente para geração de saúde e longevidade, né? Tratamento e prevenção de doenças. E eu não tenho a menor dúvida disso, que é a maior arma que a gente tem na mão, né? Muito à frente de qualquer coisa que a indústria farmacêutica já tenha atingido, né? Quando a gente usa do modo certo, né? Então vou fazer uma primeira parte aí da, 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 do webinar falando sobre os princípios, né? Da metodologia da avaliação metabólica avançada, né? Depois vamos apresentar um caso clínico real, né? Meu aqui. E por fim falar sobre a ferramenta que a gente desenvolveu aí. Essa frase é do Inigo, né? Um dos pais aí da metodologia, o que estudou, né? Que colocou na prática a, a função mitocondrial, né? Que foi diagnosticada pelo Brooks, principalmente a partir de 2004, conciliou com as bases do treinamento polarizado e transformou a ciência em prática, né? Tanto na melhora aí da função celular, tanto para a saúde quanto para o desempenho. É legal porque ele foi estudar pensando em desempenho. Só que o que ele achou pelo desempenho, ele inferiu que ia ter grandes ganhos em saúde, né? E transportou isso para estudo de saúde e tudo com altíssimo grau de evidência, como a gente foi conversar. Vai lá, Né? papai. Vai lá, papai, a porta da semana. Antigamente, tem alguém aí com o microfone aberto, pessoal. Antigamente, as pessoas morriam de infecção e trauma, né? Principalmente infecção, né? Praticamente 80% das mortes até a década de 50 eram relacionadas a essas causas. Veio a medicina tradicional, focada em doença, focada em tratamento da doença pontual, em medicamento, desenvolvimento dos antibióticos, dos anestésicos, e a gente conseguiu um resultado impressionante aí no tratamento desses problemas que matavam o ser humano, infecção, trauma, problemas pontuais. Só que hoje o que aconteceu? A medicina, como ela se concentrou muito aí no tratamento medicamentoso, focal na doença, e as doenças crônico-degenerativas inflamatórias são multifatoriais, né? Não é uma reação química que leva, por exemplo, uma infecção, eu dou um antibiótico que corta uma reação química essencial para a vida de uma bactéria e ela morre, e eu trato a infecção.
o desenvolvimento da obesidade, da síndrome metabólica, diabetes, o câncer relacionado ao processo inflamatório crônico, é um processo multifatorial que envolve milhares de reações químicas alteradas pelo mau uso do nosso corpo, que leva ele a desvios metabólicos, né? Alimentação em excesso, com alto índice glicêmico, com alta carga glicêmica e principalmente sedentarismo, né? Que coloca em desuso o principal órgão que a gente tem de controle metabólico, que é a massa muscular. Isso leva a desvios metabólicos, a gente desenvolve problemas na geração de energia, passa a gerar energia de modo estressante para o corpo, que é inflamatória, e leva ao desenvolvimento de doenças. E hoje, ao contrário de meio século atrás, as pessoas morrem de doença inflamatória, né, de doença crônica degenerativa por inflamação crônica. E a gente tem que se conscientizar disso, e as profissões, os profissionais de saúde, na minha opinião, tem que começar a enxergar a medicina do estilo de vida não como um adendo da especialidade, mas como a base de qualquer especialidade. Se a gente realmente quiser melhorar, tratar melhor a doença, aumentar a expectativa de vida, prevenir doenças, a gente primeiro tem que abordar a qualidade de vida, o estilo de vida das pessoas, manter o nosso organismo conforme ele foi programado pela evolução, né? Para nossa célula funcionar adequadamente, produzir energia limpa e essa energia limpa levar a um estado de homeostase do corpo, não inflamatório, e assim prevenir doenças, né? E até para quem já tem doença, reverter o quadro, né? A gente consegue pegar uma pessoa que está ali entrando na síndrome metabólica, não é uma síndrome metabólica já muito avançada, com sequelas, né, crônicas, a gente consegue reverter esse quadro, né? A gente consegue pegar um paciente com resistência à insulina e transformar ele sem resistência à insulina, até um diabetes tipo 2 inicial, né? E o que aconteceu? A medicina conseguiu uma melhora muito importante da expectativa de vida, à medida que ela conseguiu combater as doenças pontuais, vamos dizer assim, né? Os traumas, as infecções. Só que ficou muito efetiva nisso e a expectativa de vida da população sempre aumentando. Só que do ano 2000 para cá isso estagnou e nos últimos anos até caiu. Por quê? Porque a medicina tem fracassado, né, em abordar a doença e não abordar a saúde celular, né, em manter o funcionamento adequado do organismo. E isso a gente só consegue com bons hábitos de vida, né, com um estilo de vida adequado, alimentação adequada, atividade física muito mais importante que a intensidade, que a gente estava conversando, a regularidade, né? A maioria do tempo a gente tem que fazer atividade física leve, mas tem que fazer sempre, né? E, obviamente, os outros pilares da medicina do estilo de vida, né? Cuidar do sono, manejo do estresse, evitar substâncias que fazem mal, substâncias tóxicas, e, inclusive, um bom convívio social, né? A gente sabe hoje que esses pilares são essenciais. E o que é a MEV 3.0, representada aqui pela, que eu digo, né, pela avaliação metabólica avançada? Que a gente vai pregar esses 6 pilares da medicina do estilo de vida, mas a gente vai usar tecnologia da medicina tradicional para interpretar a saúde celular da pessoa, a eficiência metabólica daquela pessoa, e não só interpretar, mas manipular ela, ou seja, usar os 2 principais pilares da medicina de vida, a nutrição e a atividade física, com dose certa. E quando a gente usa isso com dose certa, os resultados são espetaculares, né? Todos os estudos têm demonstrado que isso leva a uma melhora da expectativa de vida muito importante, né? 12 anos para homens e 14 anos a mais para mulheres em relação à média dos países em que eles vivem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro hoje seria 77 anos. Uma mulher, né, que tenha bom estilo de vida, né, todos os 6 pilares, viveria 14 anos a mais que 77, 91, e um homem 89, né? E o que é mais importante? Isso não aumenta só o lifespan, o tempo de vida, aumenta também o health span,
A pessoa que tem bons hábitos de vida, além de viver mais tempo, enquanto ela está viva, ela vive melhor. Tem mais bem-estar, sofre menos de doenças e menos problemas. Então, a gente tem que abandonar, não que a medicina tradicional não seja importante, ela é extremamente importante. Mas a gente tem que questionar ela e passar a usar ela como adjuvante. Ter sempre em mente que o principal é o estilo de vida da pessoa. E principalmente se a gente puder usar isso de modo otimizado, com dose certa, que é a ideia da avaliação metabólica avançada, né? E para isso, a calorimetria indireta e o teste cardiopulmonar de esforço são ferramentas extremamente importantes. Elas foram desenvolvidas na medicina convencional, a calorimetria para mensurar o metabolismo basal, o metabolismo de repouso. Pensando em dieta quantitativa, que a gente já sabe hoje que dieta quantitativa não é que não seja um parâmetro, mas é muito mais importante a qualidade da dieta do que a quantidade. Às vezes eu estimo que uma pessoa precisa comer 2.500 calorias para manter o peso, ou para perder peso. Mas eu posso dar para essa pessoa 2.300 calorias, ela perder massa magra e manter gordura, e posso dar 2.900 calorias, ela ganhar massa magra e perder gordura. Principalmente se eu concilio com a atividade física na dose certa, né? Então, a calorimetria indireta nasceu para a estimativa da taxa metabólica basal, mas hoje se transformou numa ferramenta extremamente poderosa de diagnóstico de saúde metabólica. Como? Quando eu concilio o metabolismo basal, o quanto a pessoa está oxidando de gordura e carboidrato, e a clínica desse paciente, eu consigo interpretar se aquela pessoa está usando energia de modo eficiente ou não, né? Basicamente, uma pessoa que usa mais gordura em repouso, em atividade física leve, isso eu também vejo no teste cardiopulmonar, ela é mais eficiente para gerar energia. E quanto mais eficiente ela é para gerar energia, mais energia limpa ela gera, né? Menos energia de estresse anaeróbia, mesmo em repouso, ela vai deixar de gerar e menos inflamação no decorrer do tempo ela vai deixar de fazer. Aí mesmo que o nego não vai querer assunto contigo, porca. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Por favor, dá uma olhadinha. Nojenta. Verônica. E o teste cardiopulmonar, ele nasceu com a ideia de ver o VO2 máximo, né? Nasceu, na verdade, para avaliar doente cardiológico, né? Determinar os limiares, né, ventilatórios, e através dos limiares ventilatórios a gente consegue calcular a zona de treino. Era usado, então, para diagnóstico de doença cardiológica, e em razão de conseguir determinar os limiares, o momento que o paciente está em predominância aeróbia, né, que é abaixo do limiar ventilatório 1, enquanto ele está fazendo a transição de predominância aeróbia para anaeróbia, que é entre o limiar 1 e o limiar 2, e enquanto ele está em predominância anaeróbia total e acidose compensada pelo limiar 2, a gente consegue calcular a zona de treino. Então, também era muito usado para atletas, principalmente atletas de alto rendimento. E hoje, quando a gente usa isso, né, mesmo para mim é um exame que deveria ser feito, esses dois exames, para qualquer pessoa que queira ter saúde, que quer tratar doença, que quer evitar doença, que quer ter longevidade. Por quê? Porque fazendo esses exames, eu consigo individualizar o que aquela pessoa deve fazer de atividade física, né? Como ela deve comer, porque eu dou o estímulo correto com a atividade física correta, dou o combustível correto, o nutriente correto, a célula vai responder com a melhora da célula, com o anabolismo estrutural e funcional. Ela vai gerar mais energia, vai poder comer, a pessoa vai poder comer mais, vai ser mais feliz porque come mais e vai ficar longe de doença, né? Vai se sentir melhor, vai ter mais bem-estar, né? E as pessoas falam: ah, mas eu não vou ser atleta. Mas você não quer ser um atleta da saúde, viver bem, viver mais tempo, e enquanto está vivo, viver melhor, sem doença, dormindo melhor, tendo mais bem-estar? Para isso, esses exames são extremamente importantes. E ainda traz uma boa notícia. A atividade física na dose certa, ela é muito mais leve no decorrer do tempo do que a atividade física feita para dispêndio de energia que a maioria das pessoas faz.
Então, além de eu ter melhor resultado, eu tenho maior aderência, porque quando eu faço uma atividade física que é mais prazerosa, menos cansativa e que me traz realmente benefício de controle de peso, de sentir bem-estar, de melhorar desempenho, não só desempenho esportivo, mas desempenho no dia a dia, uma pessoa que se sente melhor tem melhor desempenho. Então, o ganho é muito grande, né? Então, é um exame que deveria ser feito para todas as pessoas, né? Então, é um exame que, na minha opinião, todas as pessoas que lidam, todo profissional de saúde que lida com isso, deveria aderir. Mesmo que não tenha esses exames, que não tenha a possibilidade de adquirir, tem que colocar ali como objetivo e, enquanto não tem, solicita em lugar que faça fora, em laboratórios, em colegas que façam. Porque realmente traz muitos ganhos, né? Tanto principalmente aí no resultado com os pacientes, né? Por que aqui é a pergunta, né, que a gente estava conversando aí, né, pensando até nos atletas amadores, né, mas principalmente no que a gente mais vê nos consultórios, né, por que a pessoa come pouco, treina muito e não emagrece? Porque está fazendo errado, não está fazendo na dose certa. Quando a pessoa faz atividade física muito intensa, ela pode ter um resultado até ao contrário do que ela quer. Ela fica num estado inflamatório crônico e simula até uma síndrome metabólica. Ela passa a entrar em disfunção mitocondrial porque ela fica inflamada, e a inflamação bloqueia o uso de gordura pela célula, pela mitocôndria. Né? Então, mesmo ela tendo muita gordura lá, está com um índice de composição corporal de 35%, 40% de gordura, ela não sabe usar gordura. Não é que ela não sabe, ela não consegue. Ela tem pouca mitocôndria e as mitocôndrias que tem não conseguem usar gordura porque está no estado inflamatório da célula. Né? E aí ela vai lá e come pouco. Né? Faz ainda dieta de restrição alimentar. Ela não consegue usar gordura e come pouco. Aí não tem nutriente para nutrir a célula. Para manter a célula viva. O que a célula viva vai fazer? Se ela não consegue usar gordura, ela vai fazer catabolismo. Por isso que muita gente que faz atividade física em excesso e dieta de restrição, ao invés de perder peso porque está perdendo gordura, ela perde peso porque está perdendo massa magra. Né? Às vezes ela perde mais massa magra do que gordura, o que, ao invés de melhorar a saúde, piora. Né? Por que acontece isso? Porque a gente, sem o dado funcional que os exames nos traz, fica muito difícil conseguir esse resultado. Porque a variação entre as pessoas é muito grande. Né? O que é Z1, Z2 para uma pessoa pode ser completamente diferente para outra, mesmo ela estando começando a fazer atividade física. Tem muito fator genético envolvido. Por isso que o exame, também as fórmulas de campo, né, aqueles modos de determinar a zona de treino que existem nos relógios, que os professores de assessoria fazem com teste de campo, dão muito erro também. Por quê? Porque a variabilidade entre as pessoas é muito grande. Tá? Então, a calorimetria, ela nasceu para medir a taxa metabólica de repouso, né? Mas hoje a gente sabe que o QR, que é justamente a relação que a gente está oxidando de gordura e carboidrato, né, dá para a gente a noção de saúde metabólica, que a gente conhece hoje na literatura mais como flexibilidade metabólica. Uma pessoa bem condicionada, seja por ser atleta, seja por ser atleta de desempenho, seja por ser, como eu chamo meus pacientes, atleta da saúde, ela tende a usar mais gordura do que carboidrato em repouso. Por quê? Porque o que ela guarda de carboidrato no corpo é restrito, né? É o que eu consigo guardar de glicogênio no músculo e no fígado. E a glicose é fundamental para eu usar para o meu sistema nervoso central, para as minhas células nucleadas, principalmente as hemácias que não têm mitocôndria, só sabe usar gordura. E para quê? Porque a glicose é o nosso macronutriente energético do estresse, da fuga. Se eu estou numa situação de estresse, que eu preciso, lá o caçador-coletor precisava fugir do leão, ou que eu hoje, como atleta amador, quero participar de uma corrida, aí eu vou precisar usar carboidrato. Então, eu tenho que guardar o carboidrato que eu consigo armazenar de modo restrito no meu corpo para essas células que dependem dele e para situações de urgência. O organismo inteligente, quando ele pode, ele vai usar a gordura como fonte de energia para guardar para situações de estresse, de intensidade, o carboidrato. Por isso
Só que a flexibilidade metabólica não se atém só ao repouso. Ela também, a gente vê ela no teste cardiopulmonar. Por quê? Porque a pessoa que é boa, flexível metabolicamente, ela é melhor para usar gordura em repouso, em atividade física leve, e é melhor para usar carboidrato em atividade física intensa, e ela é muito boa para usar o quê? Tanto em atividade física intensa quanto em repouso e atividade física leve. Lactato. E se ela usa o lactato como fonte de energia, ela tem os níveis de acidose da célula mais baixos. Então, se ela também sabe usar lactato quando ela está em repouso, ela tem menos acidose na célula. E acidose na célula, o que causa? Lesão de membrana celular. Lesão de membrana celular causa inflamação. Então, a pessoa que é bem condicionada, ela tem menores níveis de inflamação crônica. Por isso que ela desenvolve menos doenças, né? E, além disso, também, eu detecto o VO2 máximo, que é o principal preditor de longevidade, que hoje a gente tem em qualquer parâmetro orgânico, metabólico, né? Determinando os limiares ventilatórios, né? Que a partir dos limiares ventilatórios, a gente identifica as zonas de treino e a gente determina a famosa zona real 2, que é a zona de Fat Max. O que é a zona de Fat Max? É a zona que 80% do treino de uma pessoa por semana, seja qualquer o objetivo dela, alto desempenho ou perda de peso, ela deveria treinar. Por quê? Quando ela treina nessa zona, ela está falando todo dia para o corpo dela assim: eu quero usar a gordura como fonte de energia, eu quero usar a gordura como fonte de energia. Para usar a gordura como fonte de energia, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter mitocôndria. A partir do momento que eu tenho mitocôndria, quando eu faço os 20% de intensidade, eu vou conseguir usar o lactato como fonte de energia. Ou seja, eu vou conseguir fazer, quando eu quero, eu vou conseguir fazer mais força, correr mais rápido, mais potência. Mas para a saúde, o que eu consigo com isso? Eu ensino o meu corpo a lidar com o lactato, usar ele como fonte de energia, mesmo quando eu estou em repouso. E eu, usando o lactato como fonte de energia, mesmo quando estou em repouso, eu fico menos inflamado, desenvolvo menos doenças. Tá? Além disso, a gente consegue avaliar a eficiência cardiovascular, né? E o metabolismo do lactato, apesar de eu não dosar o lactato no teste cardiopulmonar, eu consigo inferir diretamente qual é o consumo de lactato da pessoa, baseado nos limiares dela e no consumo de gordura dela. Por quê? Porque o consumo de lactato é inversamente proporcional. Hoje, por exemplo, é modinha em assessoria esportiva, em treinamento esportivo, ficar dosando lactato. Eles falam que é o padrão ouro. Realmente é o padrão ouro para determinação de zona de treino. Porém, com a ergospirometria, eu consigo um resultado praticamente semelhante a fazer o lactato. Eu consigo ver a flexibilidade metabólica da pessoa, ou seja, a saúde metabólica dela, e consigo ver a saúde cardiorrespiratória, né? Então, é muito melhor a pessoa fazer um teste cardiopulmonar do que ficar dosando lactato, além de ser mais barato. Porque no longo prazo, ficar dosando lactato é muito mais caro do que fazer ergospirometria. E eu consigo muito mais parâmetros de saúde com a ergospirometria, com o teste cardiopulmonar, do que com a dosagem do lactato. Tá? Então, na calorimetria indireta, resumindo, eu tenho a taxa metabólica de repouso, né, e infiro o gasto energético total da pessoa no dia, o QR de repouso, representa o quanto a pessoa oxida de gordura e carboidrato em repouso, e isso é diretamente proporcional à saúde metabólica dela quando interpretado junto aos demais fatores e à clínica do paciente, né, a flexibilidade metabólica, e consigo inferir situações de estresse oxidativo. Por exemplo, eu pego um paciente obeso, pré-diabético, que está com QR muito baixo. Eu sei que, assim, já era esperado que a flexibilidade metabólica dele é um QR muito alto, desculpa. O que acontece? Quando a pessoa consome mais que 50% de carboidrato, a gente já considera ela com má flexibilidade metabólica. Isso é normal para um sedentário, consumir ali 46%, 42% de gordura. Se eu pego uma pessoa consumindo só 36% de gordura, significa que a flexibilidade metabólica dela é muito ruim, ou seja, ela está em estresse oxidativo.
ela está tendo um problema de lipólise mesmo. Por quê? Porque ela está com a célula tão inflamada que ela não consegue quebrar gordura, né? Então, eu posso inferir que uma pessoa, um doente já está entrando num quadro de síndrome metabólica grave, descompensada pela calorimetria. Da mesma forma que eu posso pegar um atleta que está com um QR muito ruim também, muito alto, oxidando muito pouca gordura. O que isso significa? Que ele está treinando em excesso, está mantendo o corpo dele num quadro inflamatório crônico. Tá? Se não já está se direcionando para um quadro de overtraining. Né? Então, até isso eu consigo ver numa calorimetria. Né? O teste cardiopulmonar, que eu falo que é a biópsia metabólica da pessoa. Né? Eu vejo o VO2 máximo, o VO2 de pico, né? Preditor mais robusto que a gente tem de longevidade, determina os limiares, determina a Fat Max, né? Que a gente, se o ser humano procurou a vida inteira uma pílula mágica, né? A pílula mágica não está em comprimido, está na zona de Fat Max. É o que mais gera saúde para uma pessoa é fazer atividade física na zona de Fat Max, tá? Se ela conciliar com um pouco de intensidade, vai ficar melhor ainda. Mas se for para fazer excesso de intensidade, é melhor fazer só na Fat Max. Ela vai ficar mais saudável do que fazer a intensidade a mais. E pode ficar até, inclusive, no longo prazo, com certeza ela vai ter um rendimento melhor. No curto prazo, às vezes a pessoa que está treinando com excesso de intensidade, ela tem um rendimento melhor. Mas se você pegar uma pessoa que fica 5 anos treinando em Fat Max e uma pessoa que fica 5 anos treinando com 50% do volume de treino em alta intensidade, eu aposto com qualquer um que o rendimento da que treina só em Fat Max vai ser melhor. Tá? E além disso, consigo fazer um diagnóstico de como a pessoa usa o lactato como fonte de energia, e se ela sabe usar lactato como fonte de energia, ela diretamente proporcional é mais saudável. Por quê? Porque ela é uma pessoa no longo prazo que vai ter um controle melhor do pH da célula e desenvolver menos doença inflamatória crônica. Né? Então, a medicina tradicional, remédio, doença, tratamento focal, a MEV, hábitos alinhados ao organismo. A MEV 3.0. O que é a MEV 3.0? A medicina do estilo de vida com o uso dessas ferramentas, né? Da calorimetria indireta, da ergospirometria. Eu tenho um diagnóstico funcional e uso as ferramentas da MEV, principalmente a nutrição e a atividade física, com dose certa. Faço uma prescrição ultra personalizada, né? As bases científicas vieram dos estudos do Saylor, que são os mais antigos, que é justamente o treinamento polarizado, que ele chegou à conclusão, por empirismo, que era melhor treinar 80% do treino leve e 20% do treino intenso. O Brooks descobriu que a mitocôndria fazia muito mais coisa do que a gente imaginava. Né? Antigamente a gente achava que o lactato, só na hora que entrava em repouso, ia para o fígado, pelo ciclo de Cori, era transformado em glicose novamente para repor o glicogênio. O que o Brooks mostrou? Que a própria mitocôndria consegue converter o lactato para piruvato, piruvato acetil-CoA, acetil-CoA, ciclo de Krebs, ATP. Né? E além disso, essa é a lançadeira 1. Tem a lançadeira 2 também, que as fibras tipo 2A e 2X, que tem, principalmente 2X, que tem praticamente zero de mitocôndria, tem pontes de transporte de lactato para as células musculares do tipo 1, que são as ricas em mitocôndria, para as fibras do tipo 1 usarem o lactato como fonte de energia. E o Inigo, o que ele fez? Ele pegou o treinamento polarizado, com o conhecimento do metabolismo mitocondrial e colocou na prática, né? E chegou a tudo isso que eu estou falando para vocês. E o que ele observou? Ele colocou isso para os atletas de alto desempenho. Só que como nos estudos dele ele usava calorimetria, ergospirometria e lactato, o que ele começou a observar? Que quanto mais bem treinada a pessoa ficava, menor o índice de lactato basal dela quando ela acordava, quando ela estava dormindo. Aí ele pensou, se a pessoa, quanto mais bem treinada, mais eficiente ela fica para usar energia, mais flexível ela fica, mais gordura ela sabe usar. Então fica boa para manter o peso. Além disso, ela fica menos lactato, ela vai ficar menos inflamada. Por que eu não uso isso para a saúde? Para tratamento para prevenção de doença e para tratamento de síndrome metabólica. E começou a fazer uma série de estudos.
E esses estudos todos deram um alto grau de evidência em favor do protocolo. E qual que é a boa notícia? Enquanto um atleta profissional precisa treinar 20, 30, 40 horas por semana, a pessoa para ter saúde, treinando de 4 a 6 horas por semana, sendo 80% do tempo treino leve, ela fica com a saúde muito boa, né? Um dos últimos estudos que saiu que causou espanto nos médicos da medicina convencional foi um que saiu na New England no segundo semestre do ano passado com relação a câncer de cólon. Eles pegaram pacientes com câncer de cólon estágio grau 3 e grau 4. Para metade fizeram o tratamento convencional. Quimioterapia, né? Grau 3 e grau 4 já é câncer de cólon avançado, né? Com metástase linfonodal e metástase à distância. E para o outro, eles fizeram o tratamento convencional, mais 4 horas por semana de treinamento polarizado estruturado, dessa forma. O, o, a sobrevida em 5 anos para o grupo que fez esse tratamento polarizado foi 37,5% maior do que no grupo controle. Não foi 3, 4, 5% que já daria significância estatística. Foi 37,5% maior. Né? Então, o que é a flexibilidade metabólica? É justamente a capacidade que o corpo tem de usar a melhor fonte de energia que ele deve usar na situação que ele está vivendo. Se ele está em repouso, em atividade física leve, ele deve saber usar muito bem gordura. Se ele está em atividade física intensa, ele deve saber usar muito bem carboidrato e lactato, né? Aí vamos ver aqui um quadro, paciente chamada MS, 48 anos, já entrou na menopausa, obesidade grau 1 e resistência à insulina, fazia crossfit e musculação 4 vezes por semana. Sempre em restrição alimentar, falou para mim, treino, faço dieta e mesmo assim continuo ganhando peso, né? Sempre cansado, e além disso, sempre cansado, tá? A avaliação inicial dela, né? Um índice de gordura de 30,8%, um QR de 0,87, que representa aproximadamente aí, consumo de só 42% de gordura em repouso, que é ruim, né? Em flexibilidade metabólica. Um VO2 bom, uma mulher de 38 anos, mas ela fazia exercício. Qual que era a queixa dela? Eu mesmo fazendo exercício, eu não perco peso, estou aumentando peso e ainda o médico falou que eu estou com pré-diabetes, né? O que eu fiz? A única coisa que eu fiz, ela manteve o crossfit dela, a musculação, mas eu diminui o crossfit, porque o crossfit é muito intenso, né, de fazer 2 vezes por semana, e pedi para ela introduzir o treino de Z2, 4 treinos de 30 minutos por semana, né? Além disso, dei comida para ela, músculo treinado é músculo nutrido, né, com bastante proteína, em torno de 2 gramas por quilo de peso, com o carboidrato periodizado. O que eu quero dizer com isso? A proteína a gente dá o dia inteiro, em todas as refeições. O carboidrato eu dou bastante pré-treino, perto, antes do treino e depois do treino. Para quê? Para recuperar o músculo e levar a proteína para o músculo e recuperar o glicogênio para o treino do dia seguinte. E à noite ela continua comendo bastante proteína, só que aí ela já faz um low carb. Para quê? Porque aí a insulina baixa, o músculo treinado vai querer usar proteína, e para usar proteína, com a dieta low carb, aí eu libero, o meu nível de insulina fica baixo, e com a insulina baixa eu consigo quebrar gordura. Aí o que acontece? Eu sustento o músculo dela durante o dia, e à noite eu mantenho proteína para o músculo, mas crio um ambiente metabólico que favorece a lipólise. Ou seja, eu consigo manter ela, pelo menos manter ela com músculo, né, para não perder músculo, ou perder pouco, pelo menos, e quebrar gordura, né? Então, ela estava com 63,400, 30,8% de composição corporal de gordura, 24 quilos e 200 de gordura. Né? A taxa metabólica basal dela, medida, foi de 1.630. Né? O QR, como eu disse para vocês, uma paciente dependente de glicose, ou seja, tinha pouca mitocôndria, e as mitocôndrias que tinham estavam num ambiente inflamatório que não conseguiam usar a gordura adequadamente. Né? A gente chama isso de dependência glicídica. Tá? Não é um quadro de estresse oxidativo. O estresse oxidativo seria 0,88, 0,89, 0,90.
né? VO2 bom, L1, L2 comprimido. O que quer dizer isso? Um muito perto do outro. O que quer dizer isso? Logo que ela entra em esforço, se ela entra em esforço intenso, ela já entra em acidose descompensada. O que isso representa? Que ela não sabe usar lactato como fonte de energia, porque o lactato se acumula muito rapidamente e ela entra em acidose descompensada. Ou seja, se ela não sabe usar o lactato como fonte de energia em atividade física, ela também não sabe usar em repouso. Isso justifica o fato dela estar oxidando pouca gordura. Por quê? Porque ela está inflamada, né? E aqui só um dado comparativo que a gente tem, que eu ensino vocês, né, no curso, é a Fatmax dela estava 7,1 km por hora. Era a velocidade na esteira em que ela mais consumia gordura, ou seja, a zona ideal de treino dela seria em torno ali de 7 km por hora na esteira no plano, né? Aí o que a gente propôs então? Treino isodon 2, periodização nutricional e passamos de suplementação para ela: creatina, beta-alanina, whey protein, ômega 3, magnésio e vitamina D3, né? O que aconteceu 6 meses depois? Ela perdeu 6 quilos, caiu 5,7% de composição de gordura corporal, de 30% para 25%. Já está no estado eutrófico, né? Já é de saúde, né? A massa muscular caiu ali meio quilo, né? Pode até ser do horário do dia que ela fez, da fase do ciclo menstrual, mas pelo menos ela manteve massa magra, perdeu 6 quilos com manutenção da massa magra, né? E muito bom aqui, ó, perdeu 2 pontos no índice de gordura visceral, né? Que é diretamente relacionado à síndrome metabólica, né? Olha que interessante esse gráfico comparativo aqui do teste ergométrico dela, né? Aqui está o teste, o primeiro teste, né? Aqui está o segundo. Olha, ela chegou a 9,6 km por hora no primeiro, no segundo ela chegou a 11,1. Lembrando que ela treinou para saúde, mas melhorou o desempenho, né? O L1 dela aqui foi a mais ou menos 6,7 km por hora, aqui foi a 7,1. O L2 anterior foi a mais ou menos ali 7,9 km por hora, aqui foi a mais ou menos 9. Aqui é o consumo de gordura e aqui é o consumo de carboidrato, né? Ela melhorou tanto a capacidade de usar gordura como energia quando ela estava leve, ó, ela parou de usar gordura aqui a 9,6. Ela entrou em exaustão e já parou de usar gordura. E já parou o exercício também. Aqui ela já aprendeu a usar um pouco o lactato, ela conseguiu manter mais tempo usando, fazendo exercício. Ou seja, aprendeu a usar mais carboidrato e lactato como fonte de energia, né? E o mais importante aqui, aumentou 4,9 ml por quilo por minuto o VO2 máximo dela, né? Cada 1 MET de melhora no VO2 máximo representa uma queda no risco de mortalidade em 15% nos próximos 5 anos. 4,9 é aproximadamente 1 MET e meio, né? Então, assim, grosseiramente, com 6 meses de treino, né, ela melhorou, diminuiu o risco dela de morrer nos próximos 5 anos em mais ou menos 20%, né? Aqui são todos parâmetros assim de evolução dela, comparando os dois exames. Laboratório dela estava ótimo, melhorou o Roma, melhorou a hemoglobina glicada, que estava acima 5,8, caiu para 5,2, né? PCR ultrassensível, né? Baixo, no nível normal, né? E aqui, qual que foi aqui é um laudo só que a gente tinha estipulado metas para ela na primeira consulta, que ela atingiu praticamente todas de modo muito bom e estabelecemos novas metas aqui para o próximo ciclo, né? Então, não é sobre perder peso, não é sobre comer pouco, dieta restritiva sempre. Não é sobre usar atividade física como gasto de energia. É sobre otimizar a função celular, principalmente representada pela função mitocondrial. A perda de peso, a melhora da saúde, é um efeito colateral disso, né?
colateral desejado, né, no caso, tá? Como eu disse para vocês, um match é menos 13% aqui da diminuição. Eu tinha falado aproximadamente, né? Ela de risco de mortalidade nos próximos 5 anos. Ela perdeu aproximadamente, melhorou o match 1,4, né? Então, uma redução no risco de morrer aqui em torno de 18%, né? Então, a gente não está só promovendo perda de peso, a gente não está só prevenindo, assim, óbvio, né? Prevenindo, a gente está fazendo isso também. A gente não está só tratando doença, a gente está melhorando a longevidade, com certeza não só o tempo de vida, a qualidade de vida também, né? Então, o que a gente faz? Um diagnóstico funcional, né? O, o padrão, né? A gente vai e um diagnóstico aprofundado, individualizado, com a colorimetria e o teste cardiopulmonar. Isso nos permite uma intervenção personalizada, principalmente o exercício e nutrição direcionados à função celular. Isso nos leva a um resultado real e sustentável, tá? As figuras que eu usei nesses slides, né, é uma amostra de um laudo que eu entreguei para ela de 22 páginas, tá? Quanto tempo vocês acham que eu levei para produzir esse laudo? Alguém chuta aí? 15 minutos. Um laudo de 22 páginas. Por quê? Por causa do que eu falei para vocês que eu estou desenvolvendo agora. A plataforma AMA, né? É um software de atendimento médico, né? Que eu fiz tanto para quem tem um aparelho quanto para quem não tem. Porque sou formado desde 1999 e já procurei vários softwares. Falei, agora eu vou tentar fazer um do jeito que eu quero. E qual que era um drama que todos os alunos que vinham nos meus cursos aqui falavam, né? A dificuldade principalmente de laudar o esporte, né? Que lá no site era bem difícil, né? E com a plataforma vai ficar bem mais fácil. Como que funciona? A gente começa a consulta e vai seguir um wizard, né? Se for uma consulta sem os exames, eu vou fazer o cadastro do paciente, que já vai ser feito pela secretária na agenda, vou fazer a anamnese, que eu tenho a opção de escrever a anamnese ou tenho a opção de captar o áudio. A inteligência artificial depois vai sumarizar esse áudio e montar a anamnese do jeito que a gente quer. Escrevo o exame físico só dados positivos, né? Se eu não quiser, eu também posso não gravar direto no software. Por exemplo, eu atendo um paciente fora e quero fazer o laudo no software depois. Eu posso gravar no celular, depois transferir o áudio para cá, ele vai reconhecer também e sumarizar a anamnese, tá? O exame físico eu só preencho os dados positivos, faço o upload aqui do exame de composição corporal que eu fiz, seja qual for, ultrassom, bioimpedância, DEXA, né? Faço o upload da calorimetria, pego os dados da ErgoSpiro, seja do Clinic, seja do Micromed, seja do Vortex, seja do Cosmed, tem uma planilha já para dado com média móvel e filtro para 30 segundos. E tem uma planilha que eu fiz para o RandMed Sport. Você só vai copiar os dados da planilha e jogar, tá? Eu desenvolvi um sistema de verificação de limiares, tá? Que está acertando praticamente 9 em cada 10 limiares, tá? Ele só erra ainda em casos que o paciente teve muita variação de respiração, que teve muito outlier, que a gente fala. Quem já faz o exame tem noção do que eu estou falando, quem fez o curso que eu, tá? Um exame normal, bem feito, ele tem acertado os limiares, mas eu não aconselho você sempre ir no que o aparelho fez, né? Você faz o seu laudo, né? Na planilha você já consegue laudar ali na hora, faz o upload e o sistema de verificação de laudo vai discutir com você se concorda ou se não concorda. E se não concorda, ele vai dar o argumento do porquê. Você pode acatar ou não a sugestão dele. As condutas eu já posso ditar aqui na anamnese, tá? Aí vai aparecer uma pré-conduta aqui preenchida. Quando eu faço a pré-conduta, aí eu posso discutir o caso com o mentor
com o mentor clínico. O mentor clínico é a inteligência artificial mais avançada que existe, já no mercado hoje, já conectada ao PubMed. Ele vai analisar o caso e vai dar sugestões para você do que prescrever de atividade física, de suplemento, de medicação, se necessário, de nutrição. E vai preencher os campos. Você pode editar isso concordando ou não, tá? Depois disso, você vai gerar o laudo, que vai sair mais ou menos com aquelas 20 páginas que eu falei, se for um teste completo. Se for só uma consulta normal, vai dar em torno de 7, 8 páginas. Se for uma avaliação só com calorimetria, vai dar em torno de 15 páginas. Se for com ergospiro, vai dar em torno de 20, né? Depois, ele vai, baseado no laudo, ele vai gerar 8 a 10 slides, que é um resumo do caso e das condutas para você apresentar para o paciente no retorno. E, por fim, você gera os documentos, né? Que você também pode digitar para a inteligência artificial, só quero assim, quero prescrever betalanina, 2 gramas, 3 vezes por dia. A receita já vai ser direitinho lá, como que é prescrito. E você assina isso com o Vidas ou com o Memed, né? O mentor clínico aqui, que é uma das coisas que eu mais tive dificuldade para desenvolver, né? O que acontece? Ele vai sugerir condutas, eventualmente apontar alguma incoerência do que você está propondo ou não, e ele ajuda você na padronização aí das condutas, né? Você não é obrigado a aceitar o que ele fala, você pode seguir ou não, tá? Ele só vai sugerir, né? Antes, para fazer um laudo desse tipo, eu levava 4 horas. Hoje eu já começo ali a consulta, já gravo, à medida já vou carregando o upload, tudo. A única coisa que me impede de entregar o laudo na hora para o paciente é para não causar estranhamento nele, né? Falar assim, como que o médico fez um laudo aqui de 20 páginas em 15 minutos para mim, né? Durante uma consulta de 1 hora e meia. Mas também é porque eu quero checar direitinho, com calma, depois eu vejo os limiares, confiro se deu certo ou não e ver as condutas melhores para aquele paciente. Depois ele vem num retorno e a gente orienta ele, até porque é ruim, né? Ele acabou de fazer ergospiro ali, você já passar tudo para ele, ele está até cansado, ele precisa descansar, né? Tem a versão mobile também, né? Mas a versão mobile vai ser mais no futuro, quando a gente tiver vai dar para gravar a consulta por áudio ali, né? Mas a versão mobile vai ser mais no futuro, para quando tiver a comunicação com o paciente. Nessa comunicação com o paciente, o que vai acontecer? Ele vai receber os laudos por receitas, e para paciente que tem assinatura, né? O que é assinatura? É aquele plano de acompanhamento, né? Que paga por mês para você, e dentro desse aí ele tem direito a reavaliações periódicas. Para esses pacientes, ele tem direito de comunicar comigo, com a nutricionista dentro do app, né? O que vem numa consulta isolada, não, mas porque tem assinatura vai ter esse direito, né? Eu acho que é um diferencial legal aí para você adotar, né? O software não está lançado ainda, porque a gente está na fase final ali de revisão de bug, essas coisas, né? Mas ele também vai ter módulo financeiro, agenda, tudo isso, tá? Uma das coisas que fornece, que alimenta a inteligência artificial assim, não só isso, tem os artigos do Inigo, tem os artigos do Saylor, tem vários artigos, e o meu livro que está para sair o mês que vem, né? Está previsto o lançamento para a segunda quinzena de maio, né? Avaliação metabólica avançada da saúde e desempenho, calorimetria indireta e teste de performance cardiopulmonar, né? Vai ser pela editora Ateneu, previsto para o segundo semestre do mês que vem. Finalizando aí, a medicina, que eu antevejo, né? Que eu acho que é a do futuro, né? A gente não vai só prescrever, a gente vai ter que entender o metabolismo da pessoa, né? E agir na célula de modo que ela melhore a função, tanto para regredir doença, para tratar a doença, quanto para melhorar a longevidade e bem-estar das pessoas. Era isso, pessoal.